Trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, na carta de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. 2 Pedro, capítulo 3. Lá no Novo Testamento. Esse tempo atrás eu estava lendo a primeira e a segunda carta de Pedro, eu pensei, meu Deus, esse camarada teve com Jesus. Esse camarada teve com Jesus. E me veio assim uma alegria, uma importância, um temor. Ele ouviu, ele conviveu com Jesus. E daí eu estava lembrando outro dia também de Adão. Imagine qual que era a conversa de Adão com os seus netos. Ele andou com Deus. Ele foi o homem mais íntimo da terra de Deus. Porque o Senhor, o próprio Deus, vinha o visitar todas as tardes. No entanto, por falta de vigilância, aconteceu o que aconteceu. Por isso precisamos estar sempre ligados, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. Presta bem atenção, diz assim a minha tradução. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Amém? Assente-se, por favor. Olha só, eu me sinto várias vezes como um leão na cova dos Daniéis, porque eu estou falando já com pessoas esclarecidas, várias pessoas já esclarecidas a nível de evangelho, pessoas até talvez mais experientes do que eu, pessoas com uma teologia ou com uma profundidade ou com uma experiência de vida muito maior. Né? Muito maior. Então, mas eu preciso, pelo menos aqui, lembrar você. Eu vim aqui para lembrar daquilo que você já conhece. Como que você sabe que uma pessoa está viva? De alguma forma você chama a atenção dela. Ou se uma pessoa em um hospital, alguém que deve ter alguma convivência em hospital, enfermeiro, ou algo desse tipo, alguém que me assiste até, você tem um procedimento para saber se a pessoa está viva ou não. Pulsação, coisas desse tipo, não é verdade? Eu lembro do meu avô, 90 anos de idade, e a minha avó perto disso. O meu avô estava bom da cabeça e ruim do corpo. A minha avó estava ruim da cabeça, por causa do Alzheimer, bom do corpo. Aí do meu avô, como eu cuidei dele no último ano, ele estava numa cama hospitalar. A minha avó não estava. A gente teve que fazer uma adaptação, eu e meu pai, para a cama, poder juntar às vezes com o meu avô. 67 anos de casado, para juntar próximo. E às vezes o meu avô, que não falava mais, ele olhava para mim e fazia... Falei, que foi, vô? Ele... para eu ver minha avó, para ver se ela não estava morta. Porque ela estava dormindo profundo, mas eu via, tinha respiração. Mas ele queria que cutucasse ela. Eu chegava lá, e ele foi antes que ela, né? E eu cutucava ela, e ela mostrava um sinal que ela estava viva. Oi? Oi? Né? Quem que é você? Tudo bem? Sempre simpática, avó. Sempre simpática. Né? Não sabia quem era, várias vezes. Daqui a pouco lembrava, daqui a pouco não lembrava de nada. Mas assim, eu vi que estava vivo. Estava vivo. Quantas situações aconteceram por conta da internet agora, a facilidade que nós temos de gravar, em hospitais. Eu vi um caso de uma mulher que estava dentro de um saco já. E o zíper do saco estava até o peito, e a mulher estava viva. Sinais vitais verificaram que a mulher estava viva por conta dessa situação, Covid e tudo mais. O filho policial, se não me engano, isso foi em São Paulo, né, ou no Rio de Janeiro. Alguém mais deve ter visto a reportagem, né? O policial viu aquilo, a mulher tinha... sinais vitais, estava viva e já estava no saco. Olha só, sinais vitais. Então existe um procedimento. E o que eu estou fazendo aqui é entrando em confronto com você em certos aspectos, para que você entenda se você está vivo ou não. Porque às vezes está só a carcaça, mas espiritualmente não tem
nenhuma ligação com Deus como deveria. Sabe o que Pedro está fazendo aqui quando ele escreve essa segunda carta? Ele olha, eu estou escrevendo, é a segunda vez que eu escrevo para vocês. O versículo ele fala, porque eu procuro fazer igual fazia com a minha avó, despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida. Isso, criança é bênção, mas dá uma assessoria ali, por favor. Criança é bênção, não esquenta a cabeça, mas se tiver um pirulito, leva para ela ali. Porque às vezes chega alguém que está dando a última chance para a vida. Isso. Gente, olha só, aí eu estou só lembrando você que a tua mente já é esclarecida. Amém? Amém. Quantos anos você tem de fé? Quem aqui tem mais de 50 anos de fé? Você pensa que não tem? Não tem, né? Mais de 40 anos de fé. Olha lá, o pastor Jurandir está lá, levantou a mão meio assim. Mais de 30 anos de fé. Não, vocês são novos mesmo. Mais de 20 anos de fé. Olha, já tem uns mal acabados aí, ó. Mais de 10 anos de fé. Vocês são verdinhos mesmo, tem uns ali, ó. O que você está fazendo no banco ainda, Sandro? Mais de 10 anos de fé? Está de banco? Mais de 5 anos de fé? Mais de 1 ano? Pô, daí tá louco, né? Mas olha só, eu estou falando algumas coisas que possivelmente já sabe por quê. O título dessa mensagem eu coloquei a lógica de um vivo. A lógica de uma pessoa viva. Se alguém está vivo, o mínimo que você espera de uma pessoa é pulsação, é respiração. O mínimo que você espera de uma pessoa é algo. Aí existe uma pessoa que está sadia, uma pessoa que já não está. Mas é o mínimo que você espera. Não, eu tenho 260 anos de fé. Tá. Mas o que você está fazendo? Qual é o teu movimento como vivo? Sabe o que ele está escrevendo aqui? Ó? Eu escrevo para lembrar vocês de coisas que vocês já sabem. Porque a mente de vocês ela já é esclarecida. Eu apenas escrevi para lembrar todos os mandamentos que já foram ditos pelos profetas. E também os mandamentos ditos pelos apóstolos que vocês têm como líderes. Resumindo o que Pedro está dizendo, eu estou escrevendo tudo isso apenas para lembrar. Eu só vim aqui para cutucar ou ajudar a lembrar a razão. Então nós já ouvimos muitas coisas todos esses anos. Se apenas a gente lembrar do que já ouvimos, já fará grande diferença na nossa caminhada. Porque nós aprendemos na repetição. Você fica espantado quando está estudando psicologia e você percebe que para uma criança entender, você tem que repetir pelo menos 3 vezes para ela. Aí você pensa, vai crescer? Não vai precisar ficar repetindo tanto. Aí você vê uma tendência interessante, que um adolescente você tem que repetir 7 vezes. E o meu marido, que eu falo a vida inteira, ele não escuta. Mas nós aprendemos pela repetição. Por isso que são 4 evangelhos. Esse evangelho é qual? Qual evangelho? Lucas. E esse? João. E esse? Marcos. E esse? Mateus. Os 4 evangelhos é o mesmo. Por que evangelho quadrangular? É o mesmo Cristo visto de 4 ângulos diferentes. Biblicamente. Bastava um evangelho, mas Deus escolheu 4 aspectos de Deus para nos revelar, necessários. Mas nós aprendemos pela repetição. Todo ano tem a celebração da Páscoa. Todo ano, ou toda vez que chove e vem sol, aparece o arco da aliança. Não é que alguns chamam de arco-íris, mas é o arco da aliança. Isso é, sempre Deus vai nos lembrando, ano após ano, mês após mês, semana após semana, na repetição. Não é? Então, se eu perguntar para você um mandamento, se eu perguntar para você um mandamento, você sabe me dizer um mandamento, né? Dos 613 mandamentos, resumidos em 10, você sabe um pelo menos. Qual? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual outro mandamento? Não irás para a baixada. Não está escrito esse, né? Amar o próximo como a ti. Jesus falou que se resume lá no Novo, né? Mas não mentirás. Você conhece, se eu perguntar para você um dos apóstolos. Eu já sei, esmilinguido. Se eu perguntar para você 3 apóstolos.
Quem? Pedro, João e quem? Tiago. Então, se eu perguntar para você algumas coisas da Bíblia, você vai saber falar. Então, eu já falo com pessoas esclarecidas. E já que eu já falo com pessoas esclarecidas, pessoas que já foram avivadas. Eu, encurralado diante de um público, eu sou bom em ser irônico às vezes, tá? Diante de um público, eu pensei, o que eu vou falar de novo para eles? Eu vou só lembrar, porque eles já foram avivados. Então, o primeiro ponto que eu vou lembrar você é sobre avivamento. Eu quero falar sobre avivamento. Avivamento é uma volta à Bíblia. Não existe avivamento sem Bíblia. Porque é o fundamento da nossa fé, é o mapa que nos guia até Deus. Nós temos a fé impregnada no nosso DNA. Se você não adorar Deus, se criar uma civilização no meio do mato, eles vão adorar alguma coisa. Um pedaço de madeira, o sol, a lua, uma outra pessoa. Porque nós somos criados para isso. Mas a Bíblia, ela é um mapa que vai nos guiar até Deus. O que é avivamento, pastor? É a volta da oração. Porque essa comunicação com Deus vai trazer respostas plausíveis e entendimento sobre esse entendimento da Bíblia. Você tem que entender que quando Adão negou a Deus ali, com a sua independência, ele vomitou essa palavra. Deus inspirou pessoas que colocaram essas palavras, o plano de salvação, em um livro. E é muito bonito eu deixar lá no Salmo tal aberto, mas morto. Não tem efeito na minha vida. Só tem efeito na minha vida quando acontece como estava no jardim, quando essa palavra volta para dentro de mim. Quando ela volta para dentro de mim, eu aprendo um caminho de libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então isso não vai acontecer se eu não entrar em contato com Deus, se eu não orar, se eu não falar com Deus. Então não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem palavra e sem oração. Avivamento não é um momento alegre. Avivamento é uma vida de esperança que nos deixa alegre. Você pode ter uma fase, mas o avivamento é algo, uma expectativa que você tem de ser uma fase e que você tem aonde esperar, você tem de quem esperar. Avivamento não é algo que me acontece em um culto só e de repente um culto se resume em uma reunião. Avivamento é algo que acontece diariamente comigo nessa conexão com Deus e eu vou entendendo respostas da vida. O meu espírito ele estava morto, mas agora ele tem contato com Deus e ele começa a ter respostas que me dão vida, que me dão lógica. Avivamento não existe sem santidade. Sem santidade não existe avivamento. A santidade também nem é algo que me acontece num culto. Eu fui num culto e de repente veio um calor e me arrepiou e agora eu sou santo. Avivamento é colocado na nossa rotina. Por exemplo, você lembra aquela música do Tales que diz: mas todo dia o pecado vem, todo dia a proposta vem, todo dia vêm as tentações, todo dia tem o quê? O pecado vem de novo? E qual que é a resposta dele? O que foi? O microfone está falhando? Ah, tá. Qual que é a resposta? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Santificação é isso. Por quê? Todo dia vem a propósito do inimigo, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então a santificação, ela é uma resposta diária de sabedoria, uma resposta diária. Santidade é um estilo de vida, é algo que eu sou, mas não é algo que eu recebo simplesmente. Então hoje em dia, presta bem atenção, eu estou falando sobre avivamento. Hoje em dia tem muito avivamento estranho, não é verdade? Muito avivamento estranho. A pessoa vem para o templo às vezes e diz que foi avivado, e eu não estou dizendo que a pessoa não é avivada, não é isso, mas não traz resposta para a vida. Embora seja um processo evolutivo, mas qual que é a resposta da vida? Não, pastor, eu fui na hora do louvor, estava um negócio eletrizante, a mensagem, meu Deus, Deus veio de encontro. Chega em casa,
continua brigado com a esposa, o marido, continua sem perdoar filho, continua sem perdoar pai, continua de maldade, continua. Que avivamento que é esse? Que resposta que é essa? Qual que é a lógica disso? Na primeira oportunidade abandona o ministério, abandona a família. Qual que é isso? O que é? Meu irmão, isso não é avivamento. Por isso que eu sou a favor do discipulado. É um processo evolutivo, Jesus caminhou junto. Uma pessoa comum, não é uma pessoa avivada, uma pessoa comum não se importa com a Bíblia. Uma pessoa comum não ora. Uma pessoa comum não se envolve com a igreja, ou se envolve muito pouco. Muito pouco. Você quer saber se você está vivo? Pastor, eu descobri que eu estou na UTI. O corpo de Cristo, se você está no corpo de Cristo, quando o cabeça dá um comando, o corpo vai responder. Por que as minhas mãos estão se movimentando? Jesus é o cabeça da igreja. Não há salvação sem estar envolvido com o corpo de Jesus. E aonde que Deus é glorificado? Na nossa comunhão. Isso é bíblico. Isso é avivamento. Mas quando é avivamento, a sua vida, ela muda. Muda. Há uma busca pessoal e constante. Você, meu irmão, você não fez homilética, exegese, hermenêutica, você não faz mensagem expositiva, temática, textual, nem sabe o que é isso, mas você fala de Jesus. Pastor, eu não sei ler, não sei escrever, mas você fala o que Deus fez na tua vida. Isso é avivamento. Você está vendo alguém sofrer perto de você e você não vai conseguir segurar isso. Você vai levar o evangelho, que significa boas novas. Você vai falar, você não precisa passar por isso. Olha, deixa eu fazer uma oração por você. Vamos no culto comigo. Eu vou interceder pela tua vida. O avivamento tem a ver com o coração de Deus. Sem você saber, você prega, você ora por pessoas, você quer saber a opinião de Deus, da sua palavra, em cada etapa da sua vida, você muda os seus objetivos, você muda a sua maneira de ser, o jeito que você vai tratar a sua mãe, o jeito que você vai tratar aí os seus próximos. Você se preocupa em não ficar falando palavrão, os princípios dentro de você vão mudando. Você começa a se vestir, não estou falando de terno e gravata, não tem nada a ver com isso, mas você começa a se vestir respeitando o casamento do próximo. Você começa a se comportar procurando respeitar aqueles que estão passando por uma crise às vezes, né? Uma situação mais difícil. Você muda, porque você está ligado com o eterno, e isso é avivamento. Por mais que o tempo passe, o seu coração continua queimando em pregar a palavra de Deus, em servir, em melhorar a vida de pessoas por onde você anda. Você sempre busca uma linguagem de alcance para alguém. Sempre. Há pessoas que recebem o que chamam de avivamento e não muda nada. Vê tanto anjo e não muda nada. Não muda nada. Sempre aquela situação, né? Lembra, na minha época chamava Mocidade na época, tinha uma música, né? Lembra? Eu quero é Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Você quer Deus? Então tem que lavar a louça também para a mãe. Você quer Deus? Então se você ama alguém da tua casa, tem que parar de deixar as coisas jogadas também. Aquele tênis que parece que o inimigo dormiu lá dentro. Olha, pastor, eu não sei mais o que eu faço, né? Minha cama embolorou tanto que meu marido deixa a toalha jogada em cima. Você ama a Deus? Eu quero é Deus. Você quer Deus? Então às vezes tem que fechar mais a tua boca e parar de destruir a imagem do teu marido tão rotinamente assim, passando imagem para todo mundo que ele é uma criança irresponsável, que ele não isso, que ele não é aquilo, que você está entendendo? Tem que converter ele, eu quero Deus. Tem que querer Deus no jeito de falar também. Não é? E não é indireta não, é direta para todo mundo que está ouvindo. A palavra de Deus que não confronta não adianta. Mas irmãos, olha, eu estou triste. Todo mundo fica triste. Mas por que você está triste, pastor?
Porque o coxo está ruim. Meu irmão, se eu for depender disso, cara, é uma coisa que se eu perguntar para mim um jogador do meu time, eu não sei, de verdade, porque é o tipo de coisa que para mim não faz diferença. Eu só brinco com isso daí. Tem gente que dá vida por essas besteiras e eu não sei nada. A gente brinca porque a gente gosta de pessoas, a gente procura linguagens de alcance. Mas tem gente que... Por que foi? Porque eu estou triste por causa do meu time. Mas você não foi avivado ontem lá? Não estava pulando, virando pirueta, falando em mistério, xarabanai. Não estava avivado? Mas hoje eu não estou. Onde isso? Onde está a tua esperança? Se você ler o texto, você vai ver que os falsos profetas, eles estavam trazendo uma imagem de que Jesus iria tardar para vir. De que você não precisa ter certas posturas ligadas ao eterno. Meu irmão, você está cheio de desafio na tua vida. Ninguém tem um passado fácil. Você está cheio de desafio para amanhã, essa semana. Cheio de desafio. Mas você está valente porque você não está sozinho. Você está vivo. Você sabe que vai ter resposta. Você caminha com Deus, Deus abre porta. E depois da tempestade vem a bonança. E depois da bonança, outra tempestade. E bora lá. Porque se você correr, o bicho pega. Se você orar, é o bicho que corre. Não é? Essa é a resposta. Mas, aliás, você já sabe disso. Você já sabe que você tem que estudar a Bíblia. Já sabe que tem que ter santificação. Você já sabe que tem que orar. Você já sabe que tem que perdoar as pessoas. Você já sabe. Tem que amar, né? Até a pessoa mais... Você sabe. Eu só vim aqui para te lembrar. Ou para te cutucar para ver se você está vivo. Porque, no final das contas, né? Todo mundo sabe o que é avivamento. Todo mundo sabe o que é avivamento que está aqui. Então, eu não vou falar de avivamento mais. Então, segundo ponto aqui. Eu vou falar agora sobre dízimo. Pelo amor de Deus, pastor. Eu trouxe visitante hoje, pastor. O pessoal do Filemon. Meu irmão, não existe avivamento que não mexa com o bolso da gente. Não existe. Essa pessoa que fala língua estranha, te adoro, Senhor, eu te amo, Jesus, e não se envolve financeiramente, está mentindo, está iludido, está morto. Pode estar salvo em alguma área, mas outra área não está salvo, não. Escuta o que eu vou falar. Na hora do culto, aleluia. Mas eu escolho Deus. Tem um hino que estavam cantando. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares... Aí eu deixo no altar o meu problema conjugal. Eu deixo no altar o meu sofrimento. Eu deixo no altar até time de futebol, que alguns fazem. Eu deixo no altar a minha baixa estima. Mas quando chega na hora da oferta, ou de me envolver financeiramente, aí não é comigo. Vai ter um outro, porque Deus sabe, minha situação é difícil, e eu já ouvi falar mal disso, essas questões financeiras. Já ouvi falar, meu irmão, bem da verdade, tudo aquilo que você ama, você se envolve financeiramente. Se você ama o teu marido, a tua esposa, se você ama os teus filhos, você se envolve financeiramente, porque você acredita. Estava lá no mundo e como é que era? Se a casa cair, deixa que caia, porta-mala cheio daquilo que destrói teu fígado. Gastava horrores na semana às vezes, mas na hora de fazer alguma coisa que vai edificar a vida de pessoas, melhorar a qualidade para levar esse evangelho, aí é um mão de samambaia. Eu não posso, a situação está perto. Deus entende. Deus entende. Estou avivado, mas eu não tenho envolvimento financeiro. É uma área que precisa estar salva. Ser salva por quê? Porque na prática você desconfia da palavra de Deus. Está avivado nada. Olha só, vou dar um exemplo para você bíblico aqui. Quando Jesus avivou a Zaqueu na Bíblia, qual que foi a primeira coisa que Zaqueu disse? Se alguma coisa eu tenho enganado alguém, eu pago 4 vezes mais. E eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso é envolvimento financeiro. Porque quando o avivamento vem, não adianta, o bolso abre.
Você investe a tua vida, o teu ritmo. Pastor, eu quero começar a ajudar nessa área, mas não tem tal coisa. Eu compro, eu abençoo. Pastor, eu vi que está faltando aquilo. O que o senhor acha disso? E vamos envolver, porque as pessoas chegam e precisava ter isso. Olha, eu vi que está encardido, eu vi que não sei o quê. Por quê? Você se preocupa com que a pessoa, ela tenha toda uma estrutura para poder escutar uma mensagem que vai salvar ela, a família dela, do suicídio, da separação, de uma série de coisas da vida. Quando o avivamento vem, meu irmão e minha irmã, a gente se compromete, a gente se envolve, a gente vira dizimista assim, baseado na palavra. A gente quer construir templo, reformar, participar. Agora tem gente que só pensa em casa, carro, roupa, sapato, viagens, corpo, não sei, só isso. E diz que está avivado. E diz que está avivado. Eu não estou dizendo que você não possa pensar nessas coisas, não é isso. Mas Jesus falou, onde está o teu coração? Está o quê? O seu tesouro. O seu tesouro. Mas eu já sei que você dizima, né? Eu já sei que se oferta, e eu sei que estou fazendo um papel aqui de antipático, porque só tem olhar às vezes um outro desconfiado, coisa e tal. Você já sabe disso. Na verdade, eu só estou querendo lembrar. Porque para você acordar alguém, se não acorda, tem um sono pesado, né, Christopher? Às vezes tem que dar um beliscão, né? O Christopher dorme bem, né, cara? Você, quando ele dorme, tem que ligar no aparelho. Eu conheço o irmão que foi até o terceiro céu. Ali, né? Ali, né? Então tem pessoas que para você acordar, você pode colocar despertador no som que for. Tem gente que não acorda. Para eles, se chover então, meu irmão, meu Deus do céu, pode hibernar 6 meses. Mas você já sabe que eu estou falando sobre avivamento, você já sabe que eu estou falando sobre finanças, bolso, porque você já é uma pessoa avivada. Então, já que você é uma pessoa avivada, e eu estou lembrando você, eu vou lembrar também do casamento. Casamento. Casamento avivado. Cristão que casa é para ficar casado. Divórcio não pode ser uma opção para o cristão quando casa. Pastor, mas a situação vai aparecendo na reportagem daqui a pouco, tributo. É uma condição diferente. É uma condição diferente. Calma. Agora, e você decide na felicidade, na diversidade, na riqueza, na pobreza, na enfermidade, né? Ou na saúde, com cachaça ou sem cachaça, com internet ou sem internet, com novela ou sem novela, gastando muito ou pouco, trabalhando ou desempregado até a morte que o separe. Por que eu estou falando para isso? Por que eu estou falando isso? Porque o amor, ele é um filme de terror. Como assim, pastor? O amor é a coisa mais linda numa poesia. Coisa mais linda. Eu lembro, alguns anos atrás, uma pessoa de fora da cidade, não tem problema eu falar, que não tem ninguém tem nem ideia, mas disse que queria separar porque o marido não parava com, vou falar essa expressão aqui, flatulências. Queria separar porque o negócio estava brabo em casa. Você não tem ideia! O que você vai falar para o juiz? Isso é argumento que se fale? Não é ele que te aguenta. Eu estou falando para você de N coisas, N situações que não são dignas. A pessoa está avivada, saiu do culto, aleluia. Chegou em casa por causa do lanche que comprou na cantina, que o outro esqueceu, que era para não sei quem, comeu, chegou em casa, já começa. Porque você não casal de Rottweiler. Tem muita gente que é avivado, né? Avivada. Mas o avivamento que ele, o que ela tem, não faz ficar casado. Vice-versa. Qualquer situação... não está bom? Procura quem faça. Já viu isso aí ou não? Alguém já ouviu isso aí? Não precisa levantar a mão não, senão você vai apanhar também. Já ouviu isso aí? Talvez está torcendo isso mesmo, pastor. Fala, vai chegar a tua vez, porque é engraçado que isso não é para a pessoa do lado, é para você que Deus está falando. Deus falou comigo, Deus está falando com você. Não, aconteceu, não gostou de uma coisa, não está bom? A porta é a serventia da casa. Ou eu estou cansado porque, veja bem, é avivado, mas o avivamento que ele, o que ela tem, não faz suportar lutas. Ficar ao lado da pessoa que casou,
bom, ruim, vice-versa. Tem gente que acha que ao separar vai resolver o problema. Você vai arrumar um outro problema. Você vai arrumar um outro problema. E tem gente, a irmã Gretchen já está no 18º casamento. Trocando de problema. Pastor, você não tem ideia. Porque ela ou ele é a minha cruz. Então dá a tua cruz aqui. Não, é a minha cruz. É o meu problema. Então, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família caiu na fé e é pior do que o incrédulo. O avivamento total me mantém casado, né? O avivamento total me faz amar a pessoa. Quando eu falo amar a pessoa, não é poesia, não. Não é proibido poesia, não. Porque o livro de Cantares, né? Minha galinha da Angola, e blá, 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 né? Os seus, como os cachos de uva, as montanhas, e blá, blá, blá. Não tem problema você falar. Mas, o amor, ele é prático. Aí, tem pessoas que querem envolver num romanticismo que não tem prática. Tua família, tua esposa precisa, como diz lá, da vida no conselho para Salomão. Meu filho, seja homem. Carrega a tua família nos ombros, rapaz. Se vira para sustentar, para virar, para dar um jeito. Para honrar. Tem serviço que é para a mulher fazer. E não tem problema o homem fazer. Vice-versa. Mas tem serviço que é pesado, meu irmão. Vai ficar deixando a mulher subir no telhado para trocar telha? Vai ficar deixando a mulher ficar carpindo em casa? Qual que é? Tem mulher que é parceira. Tudo bem, não tem problema. Mas estou dizendo de camarada folgado. Que fica fazendo corpo mole. Olha como essa mulher é esforçada. Olha que princesa. E ela fica lá toda florida. Ele está falando princesa. E fica trocando telhado. Ei, você está amputando o teu marido. Porque ele fazia com a mãe dele isso. Pode falar na orelha dele, ele não liga. Pode ficar gritando, pode ficar falando. Porque você não faz, porque não adianta, porque não sei o quê. Ele não está nem aí. Está nem aí. Você tem que ter inteligência, pelo amor de Deus. Aí você vai estar se matando e o camarada fica dando nota assim, ó. Tá bom, não gostei disso aqui, né? O que você acha tão... Pelo amor de Deus. Compensação, tem mulher que dorme até meio-dia. E o cara fica fazendo bolinha com as roupas íntimas, guardando assim. Não tem problema. Não tem problema. Desde que você faça a tua parte. Você está entendendo o que eu estou falando? Desde que você faça a tua parte. Aí você vai, faz tudo aquilo. E aquele negócio de tempero assim. Aí daqui a pouco ela fala: por que não reboca aquela parede? Por que não arruma aquela tomada? Por que não traz dinheiro para casa? Por quê? Porque ele está dobrando as coisas que tinha que dobrar. Porque ele está fazendo as coisas que tinha que fazer. E você fica babando até meio-dia e até de madrugada na internet. Ou falando da vida dos outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí vem um desequilíbrio dentro de casa, aí fala: é o inimigo. O capeta é encardido mesmo, né, pastor? É coisa desse inimigo. Vamos orar. Vamos orar. E quem tem que sair de casa são hábitos do inimigo, sim. É lógico que sim. Não é tua esposa, não é teu marido, não é filho. Mas são hábitos do inimigo. Esse negócio de a gente dominar a outra pessoa, pior engano. Não dá certo de jeito nenhum. Olha, meu irmão, avivamento total me mantém casado. E acima de tudo isso, em temor a Deus, mantém eu e você tendo uma linha de respeito. O respeito, ele vai facilitar em qualquer etapa da vida. Sabia? Qualquer etapa da vida. Esse negócio de começar a quebrar as coisas dentro de casa. Não, pastor, porque eu sou pentecostal. O negócio tem energia. Esse negócio de começar a quebrar as coisas dentro de casa. Esse negócio de você começar a xingar a pessoa. Meu irmão, olha para você. Vai ficar falando do corpo da tua esposa? Que não seja elogio? Qual que é a tua ideia? Quem que você pensa que é? O que você acha que você está construindo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, a linha do respeito, ela é necessária para qualquer fase da vida. Mas eu estou falando para cristão. Eu não sei porque eu estou falando isso.
Eu só vim lembrar. Você já é uma pessoa avivada, você já é cristão de 700 anos, eu só vim lembrar, porque aqui ninguém vai separar, né? Que ninguém nunca falou, pega tuas coisas e vaza. Aqui nunca ninguém dormiu no sofá, né? Aqui ninguém que fez uma faixa de Gaza no meio da cama, assim, travesseiro não me encosta. Aqui ninguém falou, chegou para a própria mãe e fez fofoca, como eu estou sofrendo. E a mãe não se aguentou e tomou partido. Você não falou que ia cuidar da minha filha? Você não falou que ia cuidar do meu filho? E daqui a pouco o camarada ou ela não consegue ir para a casa do sogro e da sogra, por quê? Porque chega lá, o sogro e a sogra ficam mordidos e começa a dar indireta toda hora nele, daí e nela. Daí não fica à vontade, fala, não gosto de muito lá. Por quê? Porque ela que construiu isso, ele que construiu isso. Mas estão falando de mim, porque você é a maior fofoqueira da tua casa. Ou você, homem, é o maior fofoqueiro da tua casa. Está expondo algo que tinha que resolver ali na simplicidade, achando que pode usar alguém. Ei, vai cuidar do teu casamento com sabedoria. Existem pessoas capacitadas para te ajudar e não acho que isso não vai ter confronto para a mudança. Tem coisa que a gente chama de educação. Quando você ama alguém, você não faz isso para a pessoa só porque você ama. Você vai fazendo à medida em que a pessoa vai valorizando. Assim você mantém um bom relacionamento. Não só vai cansando. Mas eu só vim esclarecer a parte lógica do avivamento para você. Porque isso é testemunho. Mas por que eu vim falar isso aí? Porque algo tocou no meu coração, num curso que eu fiz esses tempos atrás, e uma frase que usou, aquilo ficou gravado no meu coração. Quando foi feita algumas perguntas, eu coloquei ali, opa, eu quero deixar para o Espírito Santo aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou querendo empurrar, falar assim, não, pastor, os meus filhos, já coloquei na mão de Deus. Não, Deus colocou nas tuas mãos. Deus é o teu parceiro, Ele vive em você. Coloquei nas mãos de Deus. Não, Ele colocou na tua mão. Tem coisas que eu e você que temos que tomar postura, falar, pedir perdão. Mas olha pastor, eu não suporto. Não, suporta sim, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o maior poder da igreja é o amor. E o amor, ele é prático. Ele não se baseia em discurso, não. Jesus hoje traz para mim e para você um batismo de prática hoje. Um batismo de lógica. Se você está vivo em Cristo Jesus, estes sinais, essa rotina vai acompanhar você, preventivamente ou não. Aí, os resultados na sua vida virão. Sabe o que é interessante? Tem gente que nunca pisou numa igreja, mas segue esses princípios cristãos, assim, de respeito, uma pessoa correta em finanças. E como é um princípio espiritual, essa pessoa vai ter respostas na vida. Agora tem gente que está em um templo há 260 anos. E a vida nunca vai. Porque está no templo, mas não tem prática nenhuma. E o que Jesus falou? Bem-aventurado aqueles que vêm até mim. Bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra, mas bem-aventurado aqueles que praticam. Porque a tempestade vem para os dois tipos de família, o que construiu a casa na areia e o que construiu a casa na rocha. Mas a casa que permanece de pé é aquele que pratica a palavra de Jesus. O avivamento com Deus é um avivamento que vai trazer para mim e para você respostas de uma pessoa viva espiritualmente. Cristo quer te dar a vitória, mas Ele quer dar um batismo de lógica para mim e para você hoje. Por isso, você não pode deixar para o Espírito Santo fazer o passo que você tem que dar hoje. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você é uma pessoa salva em Jesus? Eu sou uma pessoa salva em Jesus, mas tem área da vida que precisa ser salva ainda, não é? Coloca a mão no teu peito assim. Eu gostaria muito que você fechasse os teus olhos, que você esquecesse um pouquinho das pessoas aqui, do ambiente das pessoas. Feche os teus olhos. Olha o que você já passou na tua vida. Hoje, eu estou perguntando para você, se esse Jesus, eu quero só que os pastores estejam com os olhos atentos. Se esse Jesus que eu preguei hoje aqui, que eu falei sobre mudança de vida,
Se você quer aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas um pastor vai chegar próximo a você e vai orar junto com você. Se você quer aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador, você vai levantar a tua mão direita lá em cima. Pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero dar um passo que vai mudar toda a direção da minha vida. Se você quer aceitar esse Jesus, é só levantar a sua mão direita lá em cima. Isso. Jesus vai te alcançar aí. Um pastor vai fazer uma oração com você. Amém? Pastor, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas eu preciso que alguma área da minha vida ainda seja salvo, porque me incomodou essa mensagem. Também não vou chamar você até aqui à frente, mas eu vou pedir que você que pensa assim, pastor, essa área da minha vida está difícil, que você levanta a mão direita lá em cima, só você e Deus aí. Isso, só você e Deus. Você vai levantar a tua mão direita aí em cima. Isso, sinalize para Jesus, dê uma resposta para Ele, porque não é possível que essa mensagem veio só para mim. Isso, você e Jesus. E você vai colocar a mão no teu peito agora, e eu vou orar com você, porque você vai ser verdadeiro com Deus sobre essa questão do avivamento, sobre a questão de lógica. Talvez é algo que incomoda você faz tempo, algo que você precisa tirar da tua vida, algo que você precisa engolir o orgulho, algo que você precisa adotar, algo que você precisa fazer, dar um passo, ter coragem, algo. Como Jesus chegou para o jovem rico e disse que ele precisava tirar aquela insegurança do coração dele, onde ele se apoiava. E a Bíblia diz que o jovem saiu triste, porque ele se recusou a fazer isso. Talvez pode ser o último dia da tua vida. Eu vou orar por você. E você vai falar para Jesus: Santo Deus, o Senhor conhece a vida dessa pessoa que já te aceitou como o único e suficiente Salvador. E eu quero pedir ao Senhor que traga um caminho de libertação para essa pessoa. Traga uma resposta de libertação. Traga, meu Deus, para esse homem, para essa mulher, um esclarecimento de questões lógicas da vida. Porque o Senhor abriu portas, mas essa pessoa precisa entrar por essas portas, entender qual é esse caminho. Então, no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, aviva, liga essa pessoa nessa área aos céus, meu Deus. Seja de comunhão contigo, seja na área de finanças, seja na área de relacionamento conjugal, seja o que for, meu Deus. O que acontece que essa pessoa está tão travada em alguma área da vida? Senhor, desburocratiza, Deus, liberta disso, Pai, traz o movimento, tira, Pai, essas desculpas, derrama do teu poder, Pai, traz uma nova vida, uma expectativa, porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então aviva a empatia dele e dela, aviva o humor que sempre está tão preocupado, mal-humorado. Aviva, Senhor, essa pessoa para que tenha uma comunhão contigo, uma disposição em se envolver, em nome de Jesus Cristo. Aonde a serpente estava envolvida, aonde os laços satânicos estavam envolvendo e prendendo, nós estamos colocando por terra este mal e ligando aos céus agora a resposta, a comunhão, o novo passo. Que isso seja para a sua glória, Jesus. E todos digam amém. Diga assim: esta oração eu aceito como efeito da minha vida, e como resposta darei passos de comprometimento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não esqueça disso. Essa rotina vai trazer mudanças, tá? Na tua vida. Não esqueça disso. Você é uma pessoa avivada assim. Você é uma pessoa viva assim. Jesus te chamou para isso. Amém?